Neuroética é um ramo da bioética que investiga as implicações das neurotecnologias, quer dizer, das tecnologias desenvolvidas relativas ao cérebro, com o comportamento humano, os princípios morais, vamos dizer, e éticos que regulam o comportamento da sociedade. Por exemplo, se for possível fabricar um medicamento que fortalece a memória de pessoas saudáveis, isto é, eu não estou falando de um medicamento para curar um paciente com doença de Alzheimer. E nesse caso não há problema ético nenhum, a gente tem que dar o medicamento para o doente. Mas, por exemplo, se esse medicamento ele não tiver efeitos nocivos e puder ser usado em pessoas normais para fortalecer a memória, isso significa que aqueles que tomarem o medicamento vão se dar melhor numa prova, no caso de estudantes, num concurso público, no caso de candidatos. Um outro exemplo muito importante da neuroética é o uso de doping nos esportes, principalmente nos esportes individuais. O limite do corpo humano vai ser rapidamente atingido. Por quê? Porque a biologia do corpo humano ela pode ser moldada e modelada pelo exercício, pelo treinamento, etc., mas só até um certo ponto. Porque, além desse ponto, você depende de mutações e de um processo evolutivo que é muito lento. Vai ter um momento que a sociedade vai ser obrigada a rediscutir essa questão do doping. Porque o preço de não haver essa discussão vai ser o fim dos esportes individuais. E como isso representa milhões de dólares, é um negócio de milhões de dólares, certamente as empresas do esporte vão induzir a sociedade a rediscutir o doping. Um outro exemplo muito importante da neuroética é uma área da neurotecnologia ou da neurociência chamada neurorobótica. Você pode registrar a atividade, captar a atividade dos neurônios, você pode fazer isso com um neurônio, 2 neurônios ou muitos neurônios ao mesmo tempo. E isso é levado a um computador. Então, isso tem um óbvio interesse terapêutico, porque se eu sou tetraplégico, né, eu estou, por exemplo, numa cadeira de rodas, e essa cadeira de rodas for inteligente, quer dizer, ela tiver uma série de motores que respondam a comandos, eu posso pensar e comandar a minha cadeira de rodas com o pensamento para virar à esquerda, virar à direita, para acelerar. Mas eu posso também estimular, usar o mesmo sistema que está dentro do cérebro de um indivíduo para estimular aqueles neurônios. Que eu teria um chip implantado dentro de um cérebro que ativaria uma região cerebral e levaria o indivíduo a realizar uma determinada função, ou um pensamento, ou um cálculo matemático, ou ter uma ideia, ou pintar um quadro. A questão ética que se coloca é se isso pode ser feito, deve ser feito, em que condições, em que pessoas, né, e com quais objetivos. Então, a viabilidade técnica está no horizonte. A questão que a gente tem que discutir é a questão ética do uso dessa tecnologia.